com vocês. Fala, Edson. Não, eu queria fazer um comentário que, como eu já estava falando, existe-se demais do espírita. Acho que a gente não tem emoção, entendeu? Essa questão, por exemplo, do processo de culpa, né, que a gente vem aprendendo aí ao longo de milênios, que faz você ficar paralisado, né? Então você acha que por ser espírita, você vai ser culpado caso você chore. Porque não é para chorar, entende? Tem que manter uma postura de, né? Que isso, gente? Nós temos emoções, nós somos pessoas, nós estamos aqui num processo de vida, né? De vida em si. E como eu estava falando antes, o organismo exerce uma influência muito grande, a vida exerce uma influência muito grande, a vida física. Como é que você vai se desprender disso assim, sabe, sem emoção? Não é assim que funciona. A emoção tem que fluir. O que a gente pode, no caso do conhecimento espírita, é deixar que essa emoção flua, mas de forma, vamos assim dizer, ordenada, nada assim exagerado, desesperado, coisa que valha, né? Porque aí o conhecimento espírita entra para te dar essa paz, de você saber que... A consolação. Isso, a paz da consolação. Né? O Kardec, na questão 936 do Livro dos Espíritos, ele faz um comentário, essa questão 936, gente, é perda de entes queridos. Ela vai do 934, 935 e 936, tá? Então ele faz uma menção que alguns ouvintes não vão nem gostar muito do que eu vou falar aqui, mas está escrito lá, tá bom? Ele diz assim, você tem que imaginar, porque ele faz a pergunta assim, se a pessoa tem que sofrer pelo fato da outra tá desencarnando, né? Tá partindo. Então ele fala assim, imagine você que são duas pessoas que estão presas, né? Estão numa prisão, tá certo? E aí um deles vai se libertar antes, vai ser libertado antes. E aí ele é libertado e sai. Você que vai ficar aqui chateado, vai ficar aqui preocupado, vai ficar aqui desesperado porque o outro está indo antes de você e está tendo liberdade, isso aí é um pensamento egoísta. Olha o nível que ele vai. É um pensamento egoísta de querer segurar quem está indo. Então, quando você tem esse tipo de sentimento, esse tipo de ideia, esse tipo de entendimento, né, de que não é o fim, de que está partindo, lógico que você vai sentir a partida, mas vai sentir numa determinada proporção, né? Não vai entrar no desespero, tá certo? Você vai saber que ela está indo, vai sentir sim, você pode chorar à vontade, não tem problema nenhum. O que não pode é ficar fazendo disso, né, o motivo da sua luta, né, do seu luto, na verdade, um luto eterno, porque tem pessoas que têm luto eterno, Cláudio. Eu estava vendo um comentário, hoje pessoas começam a fazer os comentários, uma pessoa comentando que há 30 anos perdeu aquela pessoa. Puxa, fica contando o tempo. Ele está num luto eterno. Você concorda? Que não é bom. Não é bom, isso aí é que não é bom. Porque você tem que continuar vivendo. Assim como o outro vai continuar vivendo. Tá certo? Aliás, a psicologia diz que um luto razoável é de no máximo 1 ano, já é bastante coisa, mas que isso é patológico e precisa de tratamento. Então, 30 anos de luto é muito luto. Haja roupa preta. Eu achei interessante um dos comentários que o Cláudio leu ali, que a pessoa falou, bom que vocês estão abordando o tema desse, porque muita gente não entende. Porque é o que a Vânia até tinha dito já no momento aqui, as pessoas já não gostam de falar sobre a morte, né? Então a gente para aqui hoje... Né? Porque na verdade, na verdade, aí, já que não gosta de falar, quando acontece, não sabe nem como agir. Então parece que está tudo. Não, então eu tenho que, de novo, ir pelo lado cultural. Quando muito melhor é o que a gente está. E esse convite que a gente faz, aproveitamos a fazer a você que nos acompanha. Hoje, durante toda a programação, nós teremos horários especiais hoje, às 14 e às 15 horas, programas especiais falando sobre o tema, e amanhã, um detalhe, amanhã é feriado, nós estaremos ao vivo em toda a programação, desde as 8 da manhã até as 6 da tarde, ao vivo, conversando com você. Às vezes, se você tiver necessidade aí de um consolo, participe, ligue para a gente, mande um WhatsApp, mande a sua mensagem, para que a gente possa estar conversando com você. Sabe, nesse momento, que senão para as pessoas passa aquilo, né? Não, esse é um feriado católico. E aí a dor que às vezes as pessoas estão sentindo, não, mas eu sou espírita, que nem um vídeo. Não, mas eu sou espírita, eu entendo tudo. Entende tudo mesmo? Tá tudo bem?
É a programação especial, Espiritismo vibrando pelo Dia de Finados, na programação da Rede Boa Nova de Rádio. E hoje estamos com o Edson Figueiredo de Abreu, a Vânia Mugnato de Vasconcelos. E voltamos aqui, né? O espírito acompanha o seu velório e enterro, e o espírito fica no cemitério, Vânia? Ai, pode ser. Pode ser para as duas questões. Pode acompanhar o velório e pode ficar no cemitério. Não é uma regra e vai depender muito das questões de como ele viveu a vida, como ele se desapegou das questões materiais, como ele se preparou para a desencarnação, para o retorno à vida espiritual. Nesse sentido do cemitério, eu faço questão de indicar um livro que é muito bom, que é do Luiz Sérgio, o Espírito Luiz Sérgio, que se chama Na Hora do Adeus. Ele trata de uma excursão, vamos dizer assim, do Luiz Sérgio com outros espíritos a vários velórios, a alguns velórios, mas ele vai falando sobre razões, motivos de vivência daquele desencarnante para estar vivenciando o velório daquele modo. Então pode o espírito estar nas proximidades do corpo, mas não está vendo nada, porque ele está adormecido, só está em processo de desligamento. O que é o desligamento? O espírito está ligado ao corpo, né? E nesse processo de desligamento, mas ele está muito tranquilo, muito protegido. Ele pode ter já conseguido se desligar daquelas amarras, né, da matéria antes até mesmo da desencarnação, então ele não estar, ou ele pode ter, pela necessidade pessoal, pelo apego, pela negação, que ver a própria situação dele no velório e a reação das pessoas. Eu diria que a maioria das pessoas fica num estado intermediário, né? Nem tanto a assistir tudo e nem tanto a ir embora já alegrinho e feliz de não ver nada. Mas esse estado intermediário de torpor, de perturbação, ele é natural para nós e não tem que assustar ninguém, na verdade. Porque faz parte de um processo de desapego, vamos dizer assim. Eu só queria pontuar, antes de passar para o Edson, a respeito do que eu comentei no intervalo, que a gente realmente precisa falar sobre morte, porque vocês sabem que eu não sou da área científica, mas a gente vai pegando alguns conceitos que são interessantes para o nosso conhecimento. E cientificamente se sabe que algumas regiões cerebrais ascendem, vamos dizer assim, quando fazem os exames, em circunstâncias diferentes. Uma delas é a da memória e a da criação. Se eu recordo de um fato que vivi na minha vida, eu vou acender a mesma área se eu imaginar a vivência daquele fato. Então, se eu hoje penso na desencarnação minha, penso na desencarnação dos meus entes queridos e penso assim, puxa, Deus está no comando, é só uma passagem, é um momento de até breve, eu tenho que reagir com calma, posso chorar, posso sentir saudade, vários tipos de, vamos dizer assim, uma programação que a gente está fazendo, quando for viver, como se a gente já tivesse vivido aquilo, e vai ficar bem mais fácil. A negação da morte, a negação da desencarnação, deste fato que viveremos, é que prejudica esse processo. O que você acha? E aí, Edson, o espírito acompanha seu velório, o enterro, o espírito fica no cemitério? Depende de quem está lá. Se tiver um cobrador, por exemplo, vai cobrar a dívida dele, ele não vai estar fora. Foge. Ele foge. Porque os cobradores vão. É brincadeira. Tudo vai depender de como ele vai estar aceitando. De como ele desencarnou, inclusive. Tá certo? Porque tem uns que podem estar sedados. Sedados no sentido da consciência. Da consciência dele, né? Não sedado fisicamente, sedado na sua consciência, devido ao processo de desencarne, né? De aceitação ou não. Eu queria falar de um livro não espírita, de uma médica americana, que é Elizabeth Kübler-Ross, que foi uma das iniciadoras da tanatologia, que é o estudo da morte. Era que criou lá os 5 estágios da aceitação do luto e da perda, que é estudado, inclusive, que é nas universidades e tal, medicina e tal. O primeiro estágio, que serve tanto para quem está ficando, quanto para quem está indo, é a aceitação da perda. Aliás, eu tenho uma palestra, gente, que é Aceitando Perdas. Olha. Queria que, não gosto de ficar fazendo propaganda, mas
procurarem lá no meu site, Edson Figueiredo, vocês vão encontrar essa palestra, Aceitando Perdas, tá? E aí os estágios, Damião e ouvintes, é o seguinte: o primeiro deles é a negação, tá? Depois o segundo é a raiva. Então veja, tanto quem está ficando quanto quem está indo vai querer negar primeiro, aí depois, como não tem como fazer, vai meio que sentir raiva, vai se revoltar contra Deus, ou seja, vai questionar. Depois vem o estágio da barganha, que aí você começa a negociar. Pô, não dá para segurar mais um pouco, não dá para mim ficar mais um pouquinho. Aí, como não tem jeito mesmo, vem um estágio de depressão. Naturalmente, o que a gente está falando aqui são estágios que ela estudou em vários pacientes, tá certo? Não quer dizer que todo mundo vai passar por esses estágios de igual. De igual. E na sequência vem a aceitação. Então, olha quanto tempo você tem aí para... Quantos estágios você passa para passar por um processo de aceitação, de fato, do luto. Né? Então, isso acontece tanto para quem está encarnado, quanto para quem está desencarnando. Exato. Tá certo? E eu queria fazer um outro comentário também, que eu cito lá na minha palestra. Desde 2004, começou lá na Suíça, tá? O pessoal, eles criaram uns eventos que eles chamam Café com a Morte. Olha que interessante. Café com a Morte. Com a morte. Eles fazem convite para as pessoas, venham tomar café e conversar com a morte. Né? Inclusive eles fazem uns cartazes engraçados da morte tomando um café. E o que é, na verdade, esses eventos? As pessoas vão para falar da morte. Entendeu? Adorei. Elas vão lá para falar. Então elas ali vão conversar, por quê? Um processo de começar a culturar as pessoas da aceitação, né, de não sofrer em demasia com algo que é inevitável. Tem uma coisa que nós temos certeza da vida, é que um dia, Exato. Não é? Sim. Alguém vai ficar para titio para sempre? Não vai, um dia nós vamos. Então olha que interessante. Começou em 2004 e ele vem se repetindo. Já tem inclusive no Brasil um Café com a Morte aqui. Olha, a gente podia criar essa ideia aqui, viu? Olha, porque é um pouco que a gente está fazendo. Agora, a hora que você trouxe esse tema do livro, Edson, para muitos que estão nos acompanhando, sempre é dúvida muito recorrente ali, né? Como é que é o momento da desencarnação? Perde-se a consciência? O que pensamos será o que seremos na pátria espiritual, então, Edson? Então, existe muita teoria, existe muita polêmica em relação a esse assunto. Tem gente que acha que vai para umbral, tem gente que acha que vai ter uma suíte presidencial lá no nosso lar, tem gente que acha tem gente que vai para nosso lar, só vai para nosso, só existe o nosso lar. E com uma suíte presidencial ainda. Hotel 5 estrelas. Então, os estudos que o Kardec faz não falam em nada disso. Ele fala de um processo de consciência, de um processo de se posicionar no plano espiritual ao nosso redor. A erraticidade é ao nosso redor. Tá certo? Você está só num processo em paralelo ao físico. De como é que a gente vai estar do outro lado vai depender de cada um, das suas crenças. E aí de novo eu vou falar de um livro que não é espírita. Vocês me permitem, às vezes falar, o cara é espírita e fica falando de livro que não é espírita. Mas eu gosto porque é importante que confirma justamente a doutrina espírita. Tem um médico canadense chamado Joy Whitton. E ele estudou durante muito tempo o processo de desencarnes. Como ele acreditava na reencarnação, ele não se preocupou muito em ficar estudando essa questão da reencarnação para confirmar a reencarnação. Não era esse o objetivo dele. Ele queria saber o que o espírito fica fazendo entre uma vida e outra. Então o objetivo de estudo dele não era comprovar a reencarnação, era saber o que o espírito faz no intervalo. No intervalo. E aí erraticidade. Ele publicou um livro chamado Vida, Transição, Vida. E o que ele descobriu nesse livro, na verdade? Que os espíritos vão se posicionar no plano espiritual de acordo com as crenças que eles têm na vida física. Então tem espíritos que vão achar que não tem nada, tem espíritos que vão achar cidades, tem espíritos que vão ficar de frente com juízes para ser julgado. Olha, é um material vastíssimo de estudo interessante, e eu convido os ouvintes para ler. Vida, Transição, Vida, do médico canadense Joy Whitton. Que legal, vale não conhecia esse.
Esse trabalho não. E aí, Vânia? Vânia, como é que é o momento da desencarnação? Perde-se consciência? O que pensamos? Será o que somos na pátria espiritual, aí, Vânia? Então, o Edson já respondeu muito bem. Nós seremos lá o que acreditamos aqui. Me preocupo, por exemplo, com algumas crenças de que ficaremos adormecidos, não faz parte da doutrina espírita, obviamente, adormecidos até o momento do julgamento final. Quando será? Então, o espírito, acreditando fielmente numa convicção dessas, por exemplo, pode ficar num estado de torpor pós-morte, pós-desencarnação, que acabe até prejudicando um pouco, né? O importante é a gente pensar na hipótese de continuar vivo, porque eu sempre faço uma brincadeira. Para quem descrê, eu digo assim, olha, eu acredito. Se não tiver nada, eu não perdi nada. Isso aí. Agora, se tiver, quem perdeu foi você que não está pronto. Agora, eu falo isso na brincadeira com quem diz que não acredita. Sim. Porque eu não tenho a menor sombra de dúvida de que nós continuaremos e que carregaremos de bagagem aquilo que somos. Não tem jeito. Vamos continuar depois do intervalo? Diga, Ademir. Não, só passar para você, sempre pergunta que a gente vai poder passar para você que está nos acompanhando e para a equipe que está aqui, né? O desencarnado pode dar notícias suas a partir de quanto tempo, hein, Cláudio? É daqui a pouquinho? Daqui a pouco. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna. Será em quanto tempo?